Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de aprendizado para todos nós, mais um momento de esclarecimentos acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez agradecemos e precisamos constantemente, não podemos nos cansar de agradecermos a Deus pela vida, este patrimônio maior, patrimônio inestimável que o Senhor nos concedeu para a nossa administração pela eternidade. Agradecermos a Deus por mais esta oportunidade de aqui nos encontrarmos no corpo físico, de aqui nos encontrarmos reunidos mais uma vez neste ambiente virtual para estudarmos o Evangelho do Senhor Jesus. E por isso, nós também agradecemos a Jesus por todos os ensinamentos que Ele nos deixou de forma exemplificada, conforme nós encontramos em seus evangelhos ou em suas biografias. Agradecermos a Jesus por ter colocado do nosso lado constantemente os seus mensageiros, estes que nós os denominamos como anjos de guarda, espíritos protetores, espíritos familiares, que constantemente estão conosco ao longo da nossa trajetória, nos auxiliando para a realização daquelas melhores escolhas, nos sustentando durante a nossa trajetória, durante aqueles períodos de dificuldades em que por muitas vezes fraquejamos e eles nos carregam no colo, em nome do Senhor Jesus. Agradecemos e não posso deixar de agradecer a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente se fazem presentes aqui neste ambiente virtual para estudarmos o Evangelho do Cristo, que possamos nos unir e reunir aqui as nossas melhores vibrações em favor destes irmãos e irmãs que nos pedem vibrações, que nos pedem orações em favor de seus entes queridos, de seus familiares que estão ou que estiverem passando por dificuldades. Aproveitemos este momento para unirmos as nossas forças, as nossas vibrações em favor destes irmãos e irmãs que se encontram em maiores necessidades do que nós. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas e que possamos aproveitar da melhor maneira possível mais este momento que o Senhor da vida nos reservou como sendo mais uma oportunidade para todos nós. Então hoje aqui nos encontramos para darmos continuidade aos nossos estudos e reflexões com base no livro Palavras de Vida Eterna, de autoria do Espírito Emmanuel, em parceria com Chico Xavier. E hoje a mensagem é a que se encontra no capítulo 174, que tem como título Amigos de Jesus. Você é amigo ou amiga de Jesus? Será que nós já nos situamos e verdadeiramente nos comportamos como amigos de Jesus? Porque Jesus, conforme anotações do evangelista João, no capítulo 15, versículo 14, Jesus disse da seguinte maneira: Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando, ou o que eu vos peço, o que eu vos oriento. Então aqui Jesus deixa bem claro: vós sois meus amigos desde que coloquem em prática os meus ensinamentos. Então, antes de começarmos aqui estas reflexões, faremos mais uma vez leitura do livro Vigiai e Orai, de autoria do Espírito Irmão José. A mensagem aqui se encontra no capítulo 98, que tem como título Não te seriam difíceis. Então aqui, Irmão José nos lembra de muitos comportamentos nossos que poderiam e que deveriam ser diferentes desde que
nós realmente quiséssemos fazer diferente e que isto não seria assim tão difícil. Então ele começa nos lembrando da seguinte maneira: não te seriam difíceis o respeito para com os teus semelhantes. Não é, sem sombra de dúvida, uma escolha difícil, não é, sem sombra de dúvida, um comportamento difícil para nós adotarmos. Respeitar o direito dos nossos semelhantes, bem como não seria difícil o cumprimento de nossas obrigações. E não é assim tão difícil o cumprimento das nossas obrigações. Da mesma forma, nos lembra irmão José que não é assim tão difícil a prática espontânea do bem. A prática espontânea do bem, da mesma forma que não é assim tão difícil o apoio àqueles que peregrinam ao nosso lado, o apoio àqueles que estão do nosso lado, realizando esta caminhada conosco e que se encontram em maiores necessidades do que nós. E ainda ele diz que não é assim tão difícil o sorriso de esperança. O sorriso de esperança àqueles que se encontram em tristeza ou que se encontram naquelas situações de oprimidos. Da mesma forma, irmão José acrescenta que não seria e não é assim tão difícil a palavra de incentivo. A palavra de incentivo às boas obras em relação àqueles que estão fazendo esforços para a realização de boas obras, a palavra de incentivo às boas obras. E ele diz da seguinte maneira, nos lembra também que não é assim tão difícil a honestidade em nossas menores atitudes do dia a dia, porque via de regra nós apontamos a desonestidade das outras pessoas, cobramos honestidade das outras pessoas, mas agimos em muitas situações com desonestidade. Então aqui ele nos fala que não é assim tão difícil agirmos com honestidade. Da mesma forma que não é assim tão difícil nós realmente seguirmos adiante com fidelidade aos nossos compromissos de ordem sentimental. E ainda ele diz que não é assim tão difícil, é possível, sem sombra de dúvida, colocarmos em prática a compreensão das faltas alheias. E aí ele acrescenta, para encerrar estas reflexões, de que não seria e não é assim tão difícil. Todavia, diz Miramês, todavia, por que preferes viver complicando a existência na omissão deliberada ao dever e fugindo ao que te exigiria apenas o mínimo de sensatez? Com espantosa facilidade te defrontas com as mais complicadas situações de sofrimento na vida. Então aqui irmão José nos lembra, encerrando estas reflexões, que por que nós preferimos viver complicando a nossa existência na omissão deliberada ao dever e fugindo ao que nos exigiria apenas o mínimo de esforço, o mínimo de sensatez. Com espantosa facilidade nós nos defrontamos com as mais complicadas situações de sofrimento na vida, ou seja, escolha nossa. Então, se fizermos um pouco mais de esforço, conforme ele diz aqui, o mínimo de esforço, sem sombra de dúvida, que não pesaríamos e não pesaremos o carro da nossa existência. A vida será mais leve. Então, fechamos este parêntese com o irmão José para chegarmos nas palavras de Emmanuel, no capítulo 174, Palavras de Vida Eterna,
amigos de Jesus, em que Jesus disse da seguinte maneira: vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos oriento, o que eu vos mando, o que eu vos peço, conforme anotações do evangelista João, no capítulo 15, versículo 14. E Emmanuel vem para nos esclarecer da seguinte maneira, que em toda parte, o Cristo possui. E aí ele diz que em toda parte o Cristo possui legiões de admiradores. Sim, em toda parte do planeta Terra, Jesus possui uma legião ou legiões de admiradores. E aí ele diz que, no entanto, aquelas criaturas que agem com tirania também agem com tirania perante a humanidade, também as adquiriram. Então, os tiranos aqui na Terra também adquiriram legiões de admiradores. E aí Emmanuel diz que Jesus possui multidões de partidários. Sim, aqui na Terra, Jesus, além de ter legiões de admiradores, Jesus tem e possui multidões de partidários. Entanto, diz Emmanuel, os verdugos de nações igualmente as tiveram. Então, os tiranos têm legiões de admiradores ou tiveram legiões de admiradores, bem como os verdugos também adquiriram multidões de partidários. E aí Emmanuel diz da seguinte maneira, que Jesus possui, sem sombra de dúvida, grandes aduladores. Todavia, também os promotores das guerras de assalto e de extermínio, também lhes conheceram a adulação. Então Jesus, sem sombra de dúvida, possui e tem essa quantidade enorme de grupos de aduladores, mas também aqueles que promovem a guerra de extermínio, a guerra de assalto, também conhecem constantemente esta adulação. E aí Emmanuel acrescenta que Jesus possui filas de defensores intransigentes. Sim, muitos, dentro das suas religiões, dentro dos seus segmentos de crença, de acordo com o seu entendimento, filas de defensores, aqueles que dizem defender Jesus de forma intransigente. Contudo, diz Emmanuel, que os inimigos do progresso igualmente as enumeraram junto de si. Então, estes inimigos do progresso também possuíram ou possuem fila de admiradores, de defensores. E aí Emmanuel acrescenta que Jesus possui assembleias de analistas. No entanto, os chefes transviados que passaram nas eminências da história, ainda hoje, contam com elas. Então, Jesus possui assembleias de analistas. No entanto, os chefes transviados, que também passaram aqui pela Terra, possuem e possuíram e continuam possuindo ao longo da história registros de enormes assembleias de analistas. E aí Emmanuel acrescenta que Jesus até agora é cercado entre os povos mais cultos da Terra, de inúmeros crentes e fanáticos, seguidores e intérpretes, adoradores e adversários. Então aqui Emmanuel
acrescentando esclarecimentos acerca destes amigos de Jesus, que Jesus até agora é cercado entre os povos mais cultos da terra de inúmeros crentes e fanáticos, seguidores e intérpretes, adoradores e adversários. No entanto, diz Emmanuel, os empreiteiros da desordem e da crueldade também os encontram. Então, estes empreiteiros da desordem, da crueldade, também estão cercados de pessoas cultas, de chamados crentes, de admiradores, de seguidores, de intérpretes, de adoradores. Então é por isso que Emmanuel vai fazendo estas comparações destes chamados amigos de Jesus, mas que não são verdadeiramente amigos, legiões de admiradores, multidões de partidários, grupos de aduladores, filas de defensores, assembleias de analistas. Então, tudo isto Jesus possui aqui na Terra, mas pessoas que agem de forma equivocada também possuem ou já possuíram estes mesmos grupos. E aí ele diz que fácil reconhecer que os comandantes da perturbação e da delinquência não conhecem amigos. Então aqui Emmanuel nos lembra que é muito fácil reconhecer que os comandantes da perturbação e da delinquência não conhecem amigos, de vez que o tempo se incumbe de situá-los no ponto certo que lhes cabe na vida, extinguindo assim a hipnose de ilusão com que se jungem aos companheiros. No entanto, o Cristo dispõe de amigos reais que se multiplicam em todas as regiões do planeta terrestre. Então aqui Emmanuel lembra que ao longo dos séculos Jesus conta com amigos, se dispõe de amigos verdadeiros, amigos reais, que vão se multiplicando ao longo do tempo em todas as regiões do planeta Terra, à medida que os séculos vão passando e vão se sobrepondo à crucificação. E esses amigos, complementa Emmanuel para encerrar estas reflexões, esses amigos que existem no seio de todas as filosofias e crenças não se distinguem tão só por legendas exteriores. Então, os verdadeiros amigos de Jesus não se distinguem por legendas exteriores, mas acima de tudo, porque se associam a Jesus em espírito e verdade, entendendo-lhe as lições e praticando os seus ensinamentos. É por isso que questionei lá no início, será que nós já nos encontramos nesta lista de amigos verdadeiros de Jesus? Será que nós já entendemos as suas lições? Será que nós já nos associamos a Jesus, à prática do bem? Será que nós já verdadeiramente praticamos os seus ensinamentos? Então é isto que Emmanuel nos orienta, nos informa acerca dos verdadeiros amigos de Jesus. Os verdadeiros amigos de Jesus, eles não trazem nenhuma legenda exterior, eles se associam a Jesus para a prática do bem em espírito e verdade, entendendo-lhe as lições e praticando os seus ensinamentos. Conforme já falamos e repetimos várias vezes, não é simplesmente nós entendermos os ensinamentos de Jesus, estudarmos os ensinamentos de Jesus. É preciso internalizarmos estes ensinamentos e, acima de tudo, praticarmos nas nossas menores atitudes do dia a dia os ensinos de Jesus. E exatamente por isto e para isto nós nos encontramos aqui,
para, neste esforço constante, nesta busca constante por conhecermos a verdade, colocarmos em prática nas nossas atitudes do dia a dia, mesmo naquelas menores atitudes, colocarmos em prática os ensinamentos do Cristo, conforme lemos nas palavras do Espírito Irmão José. É preciso fazermos esforços para sermos honestos. Sem sombra de dúvida que, colocando em prática os ensinos do Cristo, nós chegaremos a esta condição de honestidade nas menores atitudes nossas, nas menores escolhas nossas, sempre com honestidade. Até breve, meus irmãos e irmãs. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que estiveram conosco aqui neste ambiente virtual. Porventura, você que nos visitou pela primeira vez neste momento de estudos, seja bem-vindo, seja bem-vinda, e que seja a primeira vez de muitas outras. Até breve, meus irmãos e irmãs. Um abraço fraternal em nome do Senhor Jesus.